afirmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se firmado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor por mais essa noite, por mais esse momento a qual nós estamos aqui para poder trazer uma palavra para o seu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Reinando em Vida, pois eu creio que aquilo que Deus tem para falar com você através da minha vida vai te edificar, vai abençoar a sua casa e a sua família. E eu preparei algo que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, você vai poder desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. A palavra de Deus vai dizer aqui no livro de São Mateus, no capítulo 24, do verso 37 ao 39. Pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. 38. Porque naqueles dias antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, os homens se casavam e as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não fizeram caso, até que veio o dilúvio e varreu a todos eles. Assim será na presença do Filho do Homem. Essa passagem a qual Jesus está se referindo é a passagem do dilúvio, a respeito de Noé. E para você ver que é tão importante esse acontecimento, que o próprio Jesus, ele testifica a respeito dos sinais que pediram para ele, né? Chegaram para Jesus, falaram, então nos dê um sinal. E Jesus está dizendo, assim como era nos dias de Noé, né? Ou seja, Jesus estava falando que algo tinha começado a acontecer, e coisas grandes viriam a acontecer ainda, mas mesmo assim o povo não acreditava. Muitos ainda eram incrédulos, mesmo vendo as maravilhas que Jesus estava fazendo e a forma que ele fazia, porque era uma forma totalmente diferente do que os religiosos da época tentavam demonstrar com a sua fé, né? Então, era uma fé que não agradava e que não honrava a Deus, e a ponto de pedir para que Jesus desse um sinal. Quantos sinais Jesus já tinha dado? Quantos sinais, quantos milagres Jesus já tinha feito? E eles têm a cara de pau de pedir um sinal para Jesus. E Jesus fala, como eram nos dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Ou seja, é nesse contexto que eu quero falar com você, neste momento. Ou seja, que nós temos que andar por fé e não por vista. Está lá em 2 Coríntios 5,7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas da convicção
de que vai acontecer. Isso é fé. Quando acontece, deixa de ser fé porque já se realizou. Então já se torna algo concreto na nossa vida. Bom, vamos entender a respeito destas coisas que Jesus está dizendo aqui. E eu quero trazer lá para Gênesis no capítulo 7, do verso 5 ao verso 7, que vai dizer assim: E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Bom, aqui está falando que Noé fez segundo tudo aquilo que Deus o tinha ordenado. Deus tinha o quê? Ordenado. Não foi um pedido. Pedir é uma coisa, ordenar é outra coisa. E quem é que obedece uma ordem? Aquele que é sujeito a quem ele pede. Não é? Se alguém pede alguma coisa, um estranho pede alguma coisa para você, você pode falar sim ou não. Mas se é uma pessoa que você conhece, que você respeita, se é uma pessoa que você ama, ela ordena que você faça alguma coisa, com certeza você faria. Então, pedir é diferente de ordenar. E o resultado está no fazer. De que forma eu trago aquilo para a minha vida, para que eu possa realizar. Então vamos lá tentar entender o que Noé ele fez aqui. Porque o que Noé fez é algo que aos nossos olhos e aos olhos das pessoas daquela época o chamavam de louco. Porque Deus pediu para que ele construísse o quê? Uma arca. E não era um barco qualquer. Tanto é que naquela época não existia barco. Não existia nenhum tipo de navegação, porque não tinha necessidade, não se chovia sobre a terra, não caía água do céu. O clima daquela época era um clima diferente, não tinha primavera, não tinha verão, não tinha inverno, não tinha outono. A palavra de Deus fala que brotava um vapor debaixo da terra. Era um clima totalmente diferente do clima de hoje. Porque este clima de hoje veio depois do dilúvio. Mas vamos retornar aqui. Noé, ele aceita o desafio. Porque Noé era um agricultor, ele não era um carpinteiro. Mas Deus dá uma ordem, e vou mais. Deus deu a planta, e a forma, e a madeira, e de como ela seria revestida com betume. Deus deu ali a planta de como ele queria que fosse feito aquela arca. Interessante isso. E sabe o que eu entendo com isso? Que quando Deus nos dá algo para realizarmos, nós não podemos querer fazer do nosso jeito. Não queremos colocar o nosso jeitinho. Mas nós temos que fazer à risca, do jeito que Deus nos pede. Se queremos ter sucesso, se queremos ter êxito naquilo que Deus nos pede ou nos ordena. Não importa se Deus está nos pedindo ou nos ordenando, o importante é que nós façamos aquilo que Ele nos pede. Bom, a Bíblia vai falar que levou 120 anos para Noé construir aquela arca. Veja, 120 anos. Então, não era um projeto simples. Se fosse nos dias de hoje, que naquela época as pessoas viviam muitos anos, né? Nos dias de hoje, 120 anos é uma vida inteira. Mas o
pai de Noé, ele viveu, Metusalém, 969 anos. Noé é a 10ª geração depois de Adão, né? Enoque é a 7ª geração. Enoque é aquele que Deus o arrebatou para si, né? Aí depois, a 3ª geração depois de Enoque, veio Noé. Então vamos ver o que Deus queria fazer através de Noé. Veja que nós lemos aqui que Jesus disse nesse texto, porque naqueles dias antes do dilúvio as pessoas comiam, bebiam, os homens se casavam, as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, eles tinham uma vida como a nossa. Eles viviam uma vida comum. Eles viviam para casar-se, dar casamento, fazer família, que isso. Mas por que, então, Deus iria trazer o dilúvio? Porque Deus iria destruir tudo que havia naquela época. Os estudiosos dizem que havia mais ou menos naquela época 300 mil pessoas na face da terra, né? Então, por que Deus destruiria tudo isso? Porque mesmo eles casando, se dando em casamento, levando uma vida comum, eles viviam uma vida de desobediência, eles viviam uma vida de pecado. E a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Você acha que Deus gostaria que todas aquelas pessoas morressem? É lógico que não. Lá em Ezequiel, Deus vai falar que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer, Deus é vida. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, Ele enviou Jesus para que nós possamos ter vida e uma vida abundante. Mas esta vida de Deus é para aqueles que estão andando na sua presença. Porque se deixar que aquelas pessoas que são corrompidas, é a mesma coisa. Se você pegar uma maçã e colocar junto com maçãs podres, aquela maçã vai apodrecer. E é isso que Deus, Ele quis de alguma maneira não deixar que a fé, que não deixar que a vida na terra ela acabasse, a ponto dele querer destruir tudo. Mas quando ele olhou para Noé, a Bíblia fala que Deus achou graça em Noé. Olha que coisa maravilhosa. E qual era a diferença de Noé para aquelas outras pessoas? A diferença é que quando Deus pediu algo para ele, ele não hesitou em fazer. Essa é a diferença. As pessoas, elas querem viver as suas próprias vidas. Há um texto que Jesus vai dizer de um rei que o filho ia se casar e falou, vai buscar os convidados, vai nos convidar. E quando chegou para ir nos convidados, cada um deu uma desculpa e não veio ninguém. Então aquele rei disse, vai pelos becos, vai pelos cantos, vai buscar quem tiver. E trouxeram todo tipo de pessoas para aquele lugar. E quando veio um daqueles que não falaram que quando chegou, ele falou, eu não te conheço. Por quê? Porque Deus quer relacionamento. Deus quer pessoas que realmente queiram andar com Ele. E por isso Deus viu graça em Noé. Porque Noé, ele não hesitou em usar a fé para realizar aquilo que Deus estava pedindo. Veja, Noé era um ser humano sujeito aos mesmos sentimentos que os nossos. Veja, todos os dias, imagina, todos os dias, todas as manhãs, lá estava Noé construindo uma parte da arca. Todo dia ele pegava e fazia mais um pouquinho. E não foi 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Foram 120 anos. A Bíblia fala que Deus chamou Noé quando ele tinha 500 anos para esse trabalho. E durante esse tempo nasceram seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
Então aqueles filhos nasceram vendo já seu pai construindo uma arca. Aqueles filhos vendo a fé e o relacionamento daquele pai com Deus. E acredito que a esposa de Noé teve muito dentro disso também para ajudar a ele, acreditando naquilo que Deus tinha pedido a ele. E da mesma forma os seus filhos foram criados para que eles pudessem crer que aquilo que realmente o seu pai estava falando, que Deus tinha falado, que cairia água do céu, que inundaria toda a terra, e todos que não entrassem na arca morreriam. Os seus filhos acreditaram no seu pai e trabalharam junto do seu pai. Imagina-nos naqueles dias como deve ser difícil, porque nós vemos nos dias de hoje quantas coisas competem com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com o agir do Espírito Santo. Quantas vozes há no mundo que compete com a voz de Deus, tentando levar os nossos filhos, tentando levar as pessoas que nós amamos, muitas vezes para caminhos que não são caminhos bons, como lá vai dizer em Provérbios, há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte, né? A internet é uma coisa muito boa para quem sabe usar, mas para quem não sabe, é uma coisa terrível. Por isso que nós temos que cuidar para que os nossos jovens não venham a ter ídolos que não são pessoas que realmente têm compromisso com Deus. E hoje há muitos que estão aí, que não têm um mínimo de compromisso com Deus, mas levam uma vida como Jesus disse, né? Uma vida comum, uma vida sem querer realmente ter aquilo que verdadeiramente vale a pena, que é andar com Deus. Bom, imagina durante esse tempo, Noé, os sentimentos que passavam pela sua cabeça, assim como pela minha, pela sua, na nossa vida. Quais sentimentos? Dúvida, desânimo, tipo, será que realmente isso vai acontecer? Será que eu não estou perdendo tempo? Eu quero que você entenda que, graças a Deus, que ser tentado não é pecado. Ceder à tentação que é pecado. O salmista vai dizer que os pássaros podem vir sobre a nossa cabeça, mas nós não podemos permitir que eles façam ninhos na nossa cabeça. Então, coisas ruins podem vir na nossa mente, mas nós não podemos permitir e aceitar essas coisas ruins na nossa mente. Quantas pessoas hoje estão em depressão? Quantas pessoas hoje estão amarguradas? Porque estão permitindo que situações externas, a qual os seus olhos veem, trazem essa coisa ruim para si. Olhe, não permita, não ceda ao pecado. Use e faça brilhar a luz de Deus que está na sua vida. Porque a luz, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. Então a luz de Jesus que está na sua vida, ela vai, quando brilhar, dissipar toda trevas. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um amém? Jesus, ele foi tentado, mas nunca pecou. A tentação, o desânimo, perder a força quando permanecemos em fazer o que Deus disse, não é fácil, mas temos que ter convicção que aquilo que Deus tem nos pedido realmente vai acontecer na nossa vida. Noé creu nisso. E eu sempre falo que nós temos que estar disposto a pagar o preço, Você está disposto a pagar esse preço para ver lá na frente a sua vitória? Nada cai do céu de graça. Nada vem de graça. Tudo tem um preço a ser pago. Tudo. Tanto para as coisas de Deus, quanto para as coisas do diabo. Tem coisas que podem vir fácil, mas eu sou uma pessoa que vivi muita coisa fácil na minha vida. Mas tudo que eu tive fácil, foi embora fácil. E sempre a gente falava
de algo assim, né? O que o diabo dá com uma mão, ele tira com as duas, né? É bem por aí. Mas aquilo que Deus dá, Ele dá para que nós possamos valorizar e pegar aquilo que Ele nos deu, como a parábola dos talentos, e fazer, não enterrarmos, mas fazer que aquilo venha a dobrar. E quando nós fazemos isso, e Deus vê realmente que nós estamos compromissados com Ele, meu querido, minha querida, as coisas vão mudar de uma forma sobrenatural na minha e na sua vida. Então lá estava Noé, todos os dias, tirava a medida, cortava as madeiras, batia seu martelo, de novo, mais um dia. Os seus sentimentos reclamava, será que vale a pena tudo isso? Noé às vezes podia estar se perguntando, hora após hora, dia após dia, anos após noites, se não bastasse ter que vencer a ele mesmo, porque a nossa maior luta é conosco mesmo. Eu peço todo dia para Deus, Senhor, me ajude a me vencer, porque se eu me conseguir me vencer, as outras coisas ficam mais fáceis, porque é uma luta constante, e cada um tem que vencer os seus demônios, e não é fácil. Então, vencer demônios não é fácil. Então nós temos que nos fortalecer, nos vencer, porque quando nós nos vencermos, nós vamos vencer todos os nossos demônios, Além de tudo isso, Noé tinha que vencer quem? Os seus vizinhos, vencer os seus amigos. Imagina pessoas que passavam ali, escarneciam ele, chamavam ele de louco, não está vendo que não vai chover porque nunca tinha chovido. Imagina alguém falar algo para você que nunca aconteceu e falar que vai acontecer. O que poderia ser então? Que Jesus vai voltar. Aleluia! Jesus não veio? Ele veio. Ontem meu filho me perguntou, pai, qual é o maior milagre de todos que tem na Bíblia, que o senhor acha? E eu falei para ele assim, o maior milagre de todos é Jesus ter vindo a esse mundo. Aí ele falou, esse não vale, tem que ser um outro. Esse é muito grande. Aqui é mesmo. Tem uma história que diz que o presidente John Kennedy, se eu não me engano, vou passar o peixe que eu comprei. Eles estavam, quando o homem pisou na lua, e estavam ali todos reunidos, estava lá o Billy Graham também, e Kennedy disse, ali na entrevista, falou assim, hoje aconteceu a maior, coisa mais grandiosa que aconteceu no mundo até os dias de hoje, está acontecendo agora, o homem pisou na lua. Fala que Billy Graham se levantou e disse assim, não, a coisa mais maravilhosa, a coisa mais tremenda que aconteceu até hoje, foi Jesus ter vindo à terra. Oh glória, que coisa tremenda, E eu disse para ele, é Jesus ter vindo a esse mundo, Aí ele falou assim, não pai, uma outra. Eu falei, nossa, a abertura do Mar Vermelho, que é uma grandiosa. Deus parou a terra, que fala que Deus parou o sol, mas o sol já está parado, mas o entendimento deles daquela época, a terra é que gira em torno do sol. Então parou o tempo. Olha que coisa tremenda. Ressuscitou mortos, curou cegos, com uma pedra Davi derrubou um gigante, e por aí vai. São tantas coisas tremendas, mas por quê? Se você olhar bem, essas coisas aconteceram por quê? Porque foram pessoas que estavam andando com Deus e obedecendo a um propósito, uma missão que Deus tinha para a vida delas. Muitos poderiam falar que era loucura, que não iria acontecer, mas aconteceu. E eu estou dizendo para você agora, assim como Jesus disse naqueles dias, a vida do Filho do Homem vai ser como aconteceu com Noé. Eles se davam em casamento, comiam, bebiam, faziam festa, se divertiam, isso e aquilo, viviam uma vida. Mas de repente, o céu fechou, e a chuva caiu, e de repente Jesus vai voltar. Porque Jesus está comparando o dilúvio, aquilo que aconteceu, com a sua volta. Aleluia! E é isso que nós temos que nos apegar. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que vão zombar de nós,
Fazer o que Deus nos pede, muitas vezes não é fácil, mas a fé nunca desiste, porque ela crê na graça de Deus. Jesus foi escarnecido, mas foi obediente até a morte. A obediência levou Jesus o quê? A vitória. A obediência nos fará o quê? Permanecer na vitória em Cristo Jesus. Veja, naquela época nenhuma gota tinha caído do céu. Nenhuma gota tinha caído. Porém, Noé fixava os seus olhos todas as manhãs, exatamente no lugar onde naturalmente as pessoas diziam: não haver nada no céu. Olhem, ou seja, temos que andar por fé e não por vista. Às vezes, aquilo que vemos nos engana, mas aquilo que cremos, a nossa fé, ela é poderosa em Cristo. Creia na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a geradora da força chamada fé, na qual fazia com que Noé avançasse, permanecesse firme, ignorasse a zombaria e declarasse todos os dias: vai chover, Deus falou e eu sei que vai chover. Se Deus falou, vai acontecer. A palavra de Deus não volta vazia, diz lá em Isaías capítulo 55, mas ela vai e faz aquilo que Deus ordenou e não volta para Ele vazia. É a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. E eu creio naquilo que Jesus fala. E se Ele disse que vai voltar, Ele vai voltar. Assim como Ele disse para Noé que ia chover, e choveu. Eu posso ouvir um glória a Deus? Noé e a sua família, eles provaram da bondade, da fidelidade, da misericórdia do Senhor. A salvação os levou a um lugar. Sabe qual lugar? A um lugar de milagre. Eu vou repetir. A salvação os levou a um lugar alto. Sabe qual? A um lugar de milagre. Então eu quero dizer para você: vale a pena confiar em Deus? Faça uma pergunta e eu vou responder. Por mim, espero que eu esteja respondendo por você. Sim, com certeza. Vale a pena confiar em Deus. Todos os dias você está crendo. Todos os dias você acredita no que Ele diz, na sua palavra. Você tem confessado esta palavra. Você tem permanecido na fé. Lá em João 15:7, Jesus vai dizer assim: se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Olha, se estiveres em mim, muitas pessoas estão em Jesus, mas tem uma outra coisa: se as minhas palavras estiverem em vós. Não adianta estar em Jesus e não ter a palavra dele. Muita gente está em Jesus, mas não tem compromisso com a palavra dele. Muita gente está em Jesus, mas não vive a palavra dele. Muitas vezes pessoas falam que creem em Jesus, mas não creem na sua palavra, porque andam na contramão. E quando as coisas não acontecem, desiste. Por quê? Porque não coloca em prática aquilo que Deus pede. Deus não vai pedir nada de ruim para você. Tudo que Ele pede é coisa boa. Para quem? Para Ele? Não, para você e para mim mesmo. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um amém? Enquanto você estiver fazendo o que Ele disse, as coisas vão acontecer na sua vida. Obedeça ao Senhor, porque de repente gotas vão cair do céu e será abundante chuva sobre a sua vida. Águas vivas te levarão a lugares altos em Deus. Deus honra a fidelidade. O milagre de Noé, quando ele entrou naquela arca com a sua família,
e com todos aqueles animais. A chuva começou, as gotas começaram. E não começou, começou por gota. Depois foi aumentando. Lembra? Quando Eliseu manda o seu moço e fala, vai lá, sobe lá, vê o que está acontecendo. Ele vai lá e fala assim, não tem nada ainda. Vai lá, olha no céu lá, o que está acontecendo? Nada. Foi 6 vezes, na 7ª vez, eu acho que aquele moço já estava indo e fala assim, mas de novo? E quando ele chega lá, ele vê uma nuvem do tamanho da mão do homem. E ele volta e fala para o profeta, profeta, eu vi uma nuvem do tamanho da mão do homem. Fazia 3 anos e meio que não chovia sobre a terra, sobre o lugar lá em Israel. E o profeta disse, desce lá e fala para Acabe, para ele preparar, porque está vindo uma tempestade. Oh, glória a Deus! Uma nuvem do tamanho da mão do homem já era o sinal de uma tempestade, de uma chuvarada. Aquela chuvarada que aconteceu quando Noé levantou sobre a terra, dentro daquela arca. Eu posso ouvir um glória a Deus? Pode ser que nunca tenha lido o relato bíblico. Eu lembro quando eu era criança, e desde criança a gente aprende sobre Noé, sobre os bichos na arca. Eu acho que todo mundo já ouviu essa história, né? Acredito, muito difícil nos dias de hoje alguém não ter ouvido sobre o dilúvio, a arca, os bichos da arca. Tem música, tem muitas coisas que se cantam, tanto dentro da igreja, mas também como fora da igreja, no mundo secular. Bom, vamos ver então o que acontecia. Deus, ele olha para o mundo, vê malícia, vê violência, vê um mundo de pecado, as pessoas estavam fazendo coisas más, mesmo como que Jesus falou, casando, dava-se em casamento, comia, bebia, festejava, mas o intuito do coração do homem era mau. Veja, havia violência por toda parte. Diante desse cenário, Deus chama Noé e fala que ele vai cobrir a terra, que ele vai dar um fim à vida que está na terra. Mas a Bíblia fala que Noé era um homem íntegro e obediente a Deus. Portanto, Deus queria poupar a vida de Noé. Então, ele recebe o quê? Uma orientação, uma ordem de Deus. E ele constrói a arca. E ele pega e coloca toda a sua família dentro daquela arca. Sabe o que é interessante aqui? Quando Noé estava construindo essa arca durante 120 anos, a Bíblia vai falar que Noé era o pregador da justiça. Isso quer dizer que Noé falava das coisas de Deus e daquilo que Deus tinha falado para ele que iria acontecer. E as pessoas não acreditavam. E por causa da incredulidade dessas pessoas, porque o coração delas tinha um íntimo mau, um íntimo de violência, por causa disso essas pessoas, elas não foram salvas. Mas veja, quem foi salvo? Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas noras. Essas 8 pessoas foram salvas. Por quê? Porque elas acreditaram. Veja, como eu disse, falam que havia 300 mil pessoas sobre a terra nessa época. De 300 mil, apenas 8 se salvaram na arca. Por quê? Acreditaram. No que você tem acreditado? O crer é que vai fazer toda a diferença para que você seja ou não salvo. A igreja de Noé aqui, posso te dizer assim, era uma igreja pequena de 8 pessoas. Mas 8 pessoas salvas. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta tantas pessoas, às vezes dentro das igrejas lotadas, mas quantos realmente acreditam que estão em Cristo e estão na sua palavra? Apenas uma reflexão para que você possa pensar um pouco aí. A Bíblia fala que Noé fez tudo o que o Senhor Deus havia mandado. Entrou na arca com os animais, com a sua família. Todos achavam que ele era louco, e por isso ninguém mais quis entrar na arca. Talvez alguns possam me ouvir e falar, que esse rapaz está falando é besteira. Isso aí não vai acontecer nunca.
Vai acontecer. Vai acontecer porque a palavra de Deus, ela gera a vontade de Deus. Ela cumpre a vontade de Deus. Passaram os céus e passaram a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Bom, essa história toda é uma história muito simples, né? De Noé. Mas não podemos subestimar a história, porque essa história tem muito a nos ensinar. Essa história tem muito a nos ensinar. Porque essa história, ela faz um paralelo com Jesus Cristo. Qual é o paralelo que esta palavra faz a Jesus Cristo? Que Jesus Cristo é a nossa arca. Todos que estamos em Cristo, se entramos em Cristo, se estamos em Cristo, porque a palavra de Deus fala que Deus quer que todos se salvem por meio de Cristo Jesus. Então, todos que estão em Cristo, estão na arca, estão salvos. Mas vivemos nesse mundo. Você acha que a vida de Noé dentro daquela arca era fácil? Quanto trabalho ele teve durante tanto tempo para construir aquela arca, e depois quanto trabalho ele teve durante, fala que choveu 40 dias e 40 noites, né? Que sai água por baixo da terra, por cima da terra, para tudo quanto é lugar, era água. E fala, pelo que eu estudei, que ficou mais ou menos 1 ano, 1 mês e 17 dias, a arca flutuando sobre as águas. Olhe, 1 ano, 1 mês e 17 dias. Flutuando. É muito tempo. Que quarentena desse Noé, hein? Imagina, nós estamos em 4 meses agora da quarentena dessa pandemia, dentro de casa. Imagina você, Noé, dentro daquela arca com todos aqueles animais. Quando ele terminava de fazer uma limpeza aqui, já tinha que começar tudo de novo lá embaixo. Imagina como que foi ali dentro. Não deve ter sido fácil, mas ali dentro da arca havia salvação. Meu irmão e minha irmã, às vezes em Cristo Jesus as coisas também não é fácil, mas em Jesus Cristo nós somos salvos. Às vezes estamos em Cristo, somos perseguidos, às vezes falamos de Jesus, as pessoas zombam de nós, às vezes, mas eu quero dizer para você, Deus tem muitas maneiras de nos usar. Às vezes nós não precisamos nem falar, basta nós termos atitudes de Deus para que as pessoas possam crer. Mas eu quero encerrar. Eu tinha mais coisas para falar aqui, mas eu quero encerrar dizendo para você, lembrando que a arca ela foi construída por amadores, o Titanic por profissionais. Nem sempre os mais intelectuais são os reconhecidos para o reino de Deus. Lembre-se que Deus escolheu quem? Pescadores, pastores de ovelha, prostitutas e muitas outras pessoas para fazerem o seu trabalho especial. Nem sempre o mais rico ou o mais culto serão os instrumentos na mão de Deus, mas sabe quem serão? Os disponíveis, aqueles que aceitam e aqueles que obedecem a ordem do Senhor. Não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, há sempre um arco-íris te esperando. Quando acabou o dilúvio, eles ficaram flutuando durante todo esse tempo que eu falei. De repente a arca para, as águas baixam, eles saem da arca e há um novo mundo para se desbravar. E diz que a primeira coisa que Noé faz, ele pega um dos animais e oferece em sacrifício e levanta um altar a Deus. E naquele momento, depois daquela tempestade, depois de tanta água, depois de tanta luta, depois de tanto sofrimento, diz que aparece um arco-íris e Deus faz uma aliança com o homem. Deus faz uma aliança.
eu quero dizer para você, Jesus te chama hoje, agora, para fazer uma aliança contigo. Ele está falando: entre em mim, eu sou a arca. Jesus quer te salvar deste mundo. Jesus quer te salvar de você mesmo, assim como Ele me salvou de mim mesmo. Ele quer te salvar, e Ele quer fazer uma aliança com você, porque na cruz do Calvário Ele disse: está consumado. O que estava consumado? O propósito de Deus estava sendo consumado em Cristo, ou seja, um novo tempo, um novo despertar, a tempestade passou e agora está vindo a bonança, o arco-íris, e isso Deus quer trazer para a sua vida e para a minha vida, e Ele quer fazer uma aliança com você agora. Feche os seus olhos, fale com Ele: Senhor, eu aceito esta aliança. Senhor, eu preciso crer. Assim como aquele pai disse: me ajuda na minha incredulidade. E o Senhor fez um milagre, curou aquele menino. Senhor, eu estou enfermo, estou doente. Às vezes não é uma enfermidade na carne, mas é na alma, é no espírito. Senhor, toca na nossa vida, toca no nosso caráter, nos transforma, assim como o Senhor transformou aquela água em vinho. Oh Senhor, transforma a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, nós entregamos a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, e de mãos dadas queremos entrar nesta arca que é Jesus Cristo. Queremos estar protegidos, cuidados, porque a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ah, Senhor, e o significado do nome de Noé é descanso. É descanso, e nós precisamos que a nossa alma seja refrigerada, nós precisamos de descanso para a nossa alma. E Senhor, o Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ah Senhor, nós entregamos todo o fardo, nós entregamos, Senhor, tudo aquilo que de alguma maneira nos leva para baixo, nós colocamos nas Tuas mãos, porque queremos agora que as gotas começam a cair, e que nós possamos começar a subir, e começamos, Senhor, a subir alto e ver os milagres que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, nós fazemos uma aliança, a qual nós entregamos a nossa vida a Ti. Porque o Senhor diz lá em João 15:16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto. Jesus te escolheu, meu irmão, minha irmã. Jesus te escolheu. Escute, Deus capacita aqueles que Ele escolhe. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, porque nós estamos reinando em vida em Cristo. Um grande beijo, um abraço no seu coração. Deus te abençoe. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar.